Já que nós trabalhamos essencialmente com o texto escrito, existe da sua parte alguma iniciativa para trabalhar a questão da comunicação, uma abordagem comunicativa em sala de aula? É porque quando a gente fala em comunicação, o que você, por exemplo, está pensando? Comunicação oral, né? O aluno comunicando alguma coisa. Sim. É porque a gente pode pensar que há comunicação na leitura de um texto, né? Sim. A comunicação está acontecendo ali. O texto está comunicando, o aluno está dialogando com o texto, não tem um tipo de comunicação. Agora, eu não vejo essa comunicação oral, assim, uma interação oral, usando o inglês, como algo que ocorre muito nas escolas. É possível que em algumas escolas, alguns professores trabalhem assim. Mas aí o que a gente pode refletir é se isso está impactando, está trazendo algum resultado nessa possibilidade de comunicação na língua inglesa. Ou se fica só no momento da aula. Por exemplo, o que acontece com muita frequência é o seguinte: você trabalha uma aula, isso eu vejo com frequência. As aulas são boas, os alunos se envolvem, você trabalha o conteúdo, você trabalha as habilidades, trabalha as competências, tudo funciona bem na aula. Mas porque o intervalo de uma aula e outra é muito grande, o que foi aprendido em uma aula passada se perde. Porque assim, você deve concordar comigo. Aprender uma língua não é só aprender a língua. Aprender a língua, assim, aprender sobre a língua é fácil, né? Entender a língua é fácil às vezes. Entender uma estrutura, como usar, entender uma palavra, como usar essa palavra. O problema é você incorporar isso e ser capaz de usar quando precisar. E para isso acontecer, você tem que ter um contato regular. Sim. Não adianta você... eu entendi aqui como usa o Simple Past. Sim, você entendeu. Mas sim, você aprendeu isso. Mas para que você possa usar o que você aprendeu em algum momento no futuro, você tem que ter uma regularidade de uso, de contato. E isso que falta às vezes, quer dizer, que falta com muita frequência no ensino, né? É o inglês permear mesmo o dia a dia. Em relação a essa questão do cantor, você falou que aprendeu o inglês e pôde sair da sua terra e viver em qualquer lugar. Uhum. Bom, a gente pode pensar nessa questão super legal de se aprender inglês, né? Você tem um aluno que pensa, por exemplo, em questão profissional. Se ele aprender inglês, aprender a se comunicar em inglês, não só esse objetivo que a gente traçou de leitura, mas se ele conseguir aprender uma língua bem, assim que ele se forma no ensino médio, ele tem a possibilidade de ter um mercado de trabalho onde ele quiser. Então ele não está restrito pela língua, a língua não é mais uma barreira. Então assim, é uma coisa que talvez a gente tenha de trazer para a educação pública, esse sentido de formar e preparar os alunos para esse mercado de trabalho e não só para incluir dentro da educação. Assim, eu vejo que na educação existe muito esse discurso de inclusão, que deve existir, claro, incluir sempre. Mas uma vez que você incluiu, você tem de formar e formar bem, para que quando o aluno saia, ele esteja dentro, mas bem formado e com possibilidade de buscar o que ele desejar. Não só uma inclusão para evitar danos, digamos assim, mas que ao fim do ensino médio um aluno não tenha se preparado de uma maneira interessante para buscar aí o que ele deseja na vida, né? É incluir, formar bem e possibilitar que ele desbrave aí o mundo. E o inglês ajuda. Quando ensinamos uma língua estrangeira, estamos ensinando apenas a língua ou o que vem com a língua? A cultura, né? A cultura da língua é um outro mundo. Recentemente eu estava vendo um vídeo no Facebook, uma pessoa falando sobre como uma determinada língua molda a sua maneira de ver o mundo. Então assim, a gente que aprendeu português, a gente vê o mundo de certa maneira porque o português moldou a maneira de a gente pensar, moldou a maneira de a gente ver. E quando você começa a aprender uma língua, você está bagunçando o seu cérebro todo, bagunçando essas estruturas e criando outras estruturas, né? Já é uma coisa muito legal para se conversar. Além dessa questão, você tem todo o mundo cultural que você tem acesso, que você pode aprender. Se você pensar em termos de falantes da língua, você quando aprende inglês, você tem tanto de cultura americana, de cultura de países africanos, de cultura de países europeus. É difícil a gente desassociar de pronto o inglês dos Estados Unidos, né? Porque a cultura americana é muito forte. E aí tem um dilema que é super legal. Quando a gente ensina inglês, a gente acaba recorrendo muito à cultura americana, à cultura de massa, né? Cinema, música. E a gente acaba perpetuando também
essa indústria de massa que é forte e que quer se perpetuar, quer invadir mais espaços, quer conquistar mais mentes, quer dominar mais povos. Então, claro que os Estados Unidos eles querem isso tudo, mas não deixa de ser uma coisa legal que a gente pode usar para aproximar o aluno do inglês. Mas tem esse risco, você está aproximando o inglês porque o aluno gosta da música pop, gosta do cinema de massa e tem coisas fantásticas nesse universo aí. Só que, claro, você também está alimentando o aluno com todo um projeto cultural americano. E aí, claro, tem um outro aspecto que não é só o cultural, que é o aspecto da criticidade, que hoje se fala muito quando na educação, né? Critical thinking. Então, assim, tudo bem, você pode trazer, você pode explorar esse universo que os alunos gostam muito, que é o universo americano, da cultura pop, cultura de massa, mas ao mesmo tempo você pode trazer o critical thinking, você pode botar os alunos para pensar nessas questões todas. Então, assim, você aprende a cavalgar um dragão, digamos assim, né? Não é fácil, mas é o que a gente tem que fazer. E tirando esse lado, digamos, que a gente pode ver como negativo da cultura americana, imperialismo, tem uma coisa que eu acho super bonito, que é aprender culturas diferentes. E aprender uma cultura americana não é necessariamente uma coisa ruim, tem muitas coisas interessantes na cultura americana, e eu acho que é bom aprender. E aí você tem culturas do mundo, hoje o inglês como língua franca, você vai entrar em contato com pessoas que não têm o inglês como primeira língua, você vai conhecer essas pessoas porque o inglês vai tornar isso possível, você vai conhecer uma outra cultura, que não é a cultura originalmente da língua inglesa, mas a língua inglesa vai possibilitar que você conheça outras culturas, expressar sua cultura, sua comunidade, sua localidade, seu ser, digamos assim, seus gostos, seus anseios, seus desejos, também na língua inglesa. Então é mais um meio de ele se expressar, de ele se afirmar no mundo.